Fala, meus queridos, tudo certo? Ontem eu tava fazendo uma programação para uma empresa assim específica, de uma demanda assim que eles têm. Me chamou a atenção que enquanto eu tava fazendo um determinado processo ali para automatizar uma busca de dados dentro do sistema, eu errei na programação e eu criei um loop infinito ali. Eu esqueci de selecionar ali uma opção para tipo concluir um processo e como ele tava buscando um dado vazio, ele criou tipo uma turbina assim girando e buscando um dado vazio de forma infinita e sem terminar após ter terminado de buscar esses dados. E foi bem interessante porque quando entrou nesse loop infinito, o sistema meu trancou de forma que eu não conseguia mais dar nenhum tipo de comando. Ele gerou ali aquele loop infinito e o que eu precisei fazer? Eu precisei entrar dentro do servidor e reiniciar a máquina. Aí a partir do momento que eu reiniciei a máquina, esse sistema que eu coloquei ele de forma ininterrupta rodando, ele cessou. E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque algumas vezes isso acontece na minha vida, sabe? Que às vezes a gente entra num determinado nível de pensamento ou algum tipo de pensamento entra na minha mente de forma que um loop infinito começa a acontecer em relação àquele pensamento e, cara, ele simplesmente não cessa, ele não para. E aí, pra isso, sei lá, cara, parece que a gente tem que ir lá e dar um restart, assim, pra dar uma reiniciar, pra gente assim, opa, vamos voltar pra si, tipo, para de ficar pensando sobre isso, aí não vai resolver nada. Aí o botão de stop não funciona e precisa ter uma válvula de escape, sabe? E dentro disso, eu vejo que existe um risco muito grande quanto a isso. Porque existem pensamentos que muitas vezes a gente leva por anos a fio, que se a gente for parar pra pensar, a gente tá num loop que, cara, isso já deveria cessar, sabe? Quando eu fui ver ali, né, quando eu fui conseguir reiniciar assim o sistema, eu entrei na página e fui vendo, cara, o processo já tinha repetido 47 mil vezes. Tipo assim, mas, cara, quando eu fui conseguir parar, já tinha passado 47 mil vezes. E eu vejo que muitas vezes entra dia, sai dia e determinados tipos de pensamento não nos abandonam, sabe? E muitas vezes ao longo do mesmo dia ele se repete de novo e de novo e de novo e de novo e, cara, a gente precisa achar alguma forma de reiniciar o servidor, de forma que, tipo assim, cara, como é que remove esse ciclo vicioso disso? Claro, na questão aqui do servidor eu consegui resolver, mas eu sei que pra gente resolver isso numa questão de vida mesmo, né, na questão do dia a dia, não é tão simples assim. Muitas vezes não tem esse botão, não tem esse caminho pré-definido pra, tipo assim, é só eu ir ali no servidor e reiniciar, sabe? Cara, eu não sei, sabe? Talvez você saiba já onde tá o servidor e onde tá esse botão de reiniciar, pra você reiniciar a máquina e parar com esse pensamento. Mas muitas vezes você não sabe como parar. Simplesmente ele entrou num loop infinito na sua cabeça e você não tem força de remover ele. E dentro disso, o meu conselho pra te dar em relação a isso é pra você pedir ajuda. Se você tem algum tipo de pensamento, algum tipo de comportamento que fica rondando a sua mente e você não consegue cessá-lo, cara, o meu primeiro conselho pra você é o seguinte: se você não sabe como, você tem que buscar ajuda. Você tem que conversar com outras pessoas. Alguém vai te dar algum tipo de informação que vai ser suficiente para que esse ciclo pare, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando de Jesus como se fosse um gênio da lâmpada, como se você esfregasse ele e logo você tem 3 desejos para serem realizados. Mas eu percebo que ele tem condição de aliviar, independente do processo que você estiver vivenciando hoje. Ele tem esse poder para te tirar desse ciclo, né? Tipo, para pensar, tá? Eu já gravei outros vídeos sobre isso, mas para mim Jesus, ele é o Deus encarnado. É Deus se fazendo carne e se manifestando. E obviamente que o Criador do universo, ele sabe como resolver o problema que você tem vivenciado. Agora, a questão é a seguinte: como você vai se achegar a ele? E um conselho que eu te dou, na sinceridade do seu coração, sabe? Na sinceridade do seu coração, você buscá-lo. Eu lembro aqui de um vídeo que eu gravei falando sobre a vez que eu dei aquele do cavalinho de pau. Quando eu dei o cavalinho de pau, eu tinha feito algo que eu sentia muita vergonha do que eu tinha feito. Ali tem um vídeo que conta toda a história, mas mediante ao fato de eu ter mentido do motivo pelo qual eu tinha batido o carro, eu não tinha força pra contar. Eu sabia que eu precisava contar, mas eu não tinha força. E eu lembro quando eu sentei e eu orei na sinceridade do meu coração e falei assim: Deus, eu não consigo contar. Se depender de mim, eu nunca, jamais vou falar isso pra ninguém. Aí a oração seguinte foi a que mudou a minha situação. Que eu falei assim: mas você já falou através da boca de uma mula. E da mesma forma, eu me coloco aqui diante de ti. E se eu tenho que confessar isso, da mesma forma que o Senhor já falou através da boca da mula, que o Senhor fale o que eu fiz de errado através da minha boca. Me dê essa força para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. E, cara, naquele momento que eu terminei essa oração, foi como se eu já tivesse confessado. É uma experiência, eu sei que ela é muito subjetiva, ela é muito empírica, ele é algo muito meu, sabe? Mas eu acredito que na sinceridade aí do seu coração, se você de fato tem uma situação
situação na sua vida que você tem todo o interesse em resolver, eu acredito do fundo do meu coração que uma oração sincera aí onde você está resolve essa situação. Cristo, ele é a própria sabedoria. Tem ali o texto que diz que a sabedoria estava na formação do mundo. Antes do mundo existir, a sabedoria estava lá. E essa sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria, ela é tanto para você saber, sei lá, ela serve para qualquer coisa, inclusive para resolver o problema que você está enfrentando agora. Independente do problema que você está enfrentando agora, eu só tenho uma certeza em relação a isso. Existe uma solução. Existe uma solução. Você pode até entrar em contato comigo e eu não vou saber te dar ela, porque eu não sou a sabedoria. Entende? Mas Cristo, ao se deparar com ela, com certeza ele teria uma solução. São 8 bilhões de pessoas no planeta. Alguém tem uma solução para o seu problema. E então, se você entrou nesse loop infinito e tá aí perdido, buscando uma forma de sair dessa situação, o meu conselho é busque ajuda. Busque ajuda nas pessoas que estão à sua volta. E na sinceridade do seu coração, ore pedindo para que Deus conduza os seus passos para que você se encontre com a pessoa que vai conseguir te ajudar. Eu realmente acredito. Eu tenho muita convicção, muita certeza disso, de que o Senhor, ele consegue te tirar independente do tipo de prisão que você se encontra agora, do tipo de loop infinito que está trancando tudo na sua vida por causa de uma situação. Eu acredito que Deus pode vir ali e simplesmente reiniciar o servidor e te tirar desse loop infinito. Minha oração aqui é para você que está assistindo esse vídeo, que se encontra nessa situação, que o Senhor venha com paz no seu coração, te acalmando em relação àquilo que você tem vivenciado, e que logo na sequência você consiga encontrar um direcionamento claro do que precisa ser feito para que você volte a si, você saia desse loop e faça aquilo que você deseja fazer, viva a vida que você tem interesse em viver, tá? É isso, meus queridos. Eu espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço.